chegam a mais de 50 toneladas de cocaína, é uma coisa sem precedentes, e também com a apreensão e o sequestro, né, de bens vinculados ao tráfico de drogas e também à lavagem de dinheiro. Estimamos aí em torno de pelo menos $500 milhões, né? Então, as equipes estão ainda nas ruas, né? Muitas das equipes estão chegando e estamos contabilizando ainda os resultados, mas são resultados muito expressivos e que traduzem um grande golpe em algumas das principais organizações criminosas que atuavam no tráfico internacional de drogas através dos portos brasileiros. Bom, dito isso, devolvo a palavra aqui para o mestre de cerimônias, né? Passar a palavra para o pessoal da Receita Federal. Obrigado. Bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de começar mencionando que é missão da Receita Federal executar a administração tributária e aduaneira em benefício da sociedade. E no atendimento dessa missão, ano passado, a Receita Federal ela foi responsável pela arrecadação de pouco mais de R$1,5 trilhão de reais de tributos. Ela foi responsável pelo processamento de mais de 4 milhões de operações de importação e exportação. Ela foi responsável pela apreensão de mais de 3 bilhões de reais de mercadorias irregulares e, conjuntamente com as forças policiais, ou isoladamente, pela apreensão de mais de 58, se não me engano, toneladas de cocaína. Mas a Receita Federal não pode atuar sozinha. Ela, enquanto parte do Estado, ela deve atuar junto dos demais órgãos. É um valor de gestão muito caro para nós, a cooperação com os demais órgãos. E a operação que estamos falando hoje, a Operação Enterprise, é mais um excelente exemplo disso. Nós temos aí centenas de policiais e algumas dezenas de colegas da Receita Federal participando da deflagração da operação hoje, que é mais um passo visível, digamos assim, de um trabalho hercúleo que está durando aí alguns anos já, e que se iniciou em setembro de 2017, com uma apreensão de cerca de 780 quilos de cocaína no porto de Paranaguá, aqui mesmo, nosso vizinho. Uma apreensão, uma grande quantidade de droga à época identificada pela Receita Federal, com base em sua atividade de repressão, toda a atividade de gestão de risco que nós temos, e imediatamente, com o compartilhamento de informações com a Polícia Federal, iniciou-se o inquérito, e daí para frente as duas instituições seguiram juntas, compartilhando informações 24 horas por dia, 7 dias por semana, pouco a pouco identificando a grandiosidade desse esquema, dessa organização criminosa que ora se descortina. É uma organização muito grande, espalhada por todo o país e por vários países no exterior, que se ocupava da entrada de droga no país, no Brasil, transporte, acondicionamento, preparo para exportação, chegada em outros países, vários ramos de atividade aos quais a Polícia Federal estava sempre atenta, e a Receita Federal tem competência em sua área de atuação. Graças o imenso banco de dados que a Receita Federal possui, envolvendo todas as diversas operações, a gente teve a possibilidade de realizar diversos cruzamentos de dados e subsidiar a investigação policial com a identificação de novos alvos, receber da polícia a identificação de possíveis alvos para novas apreensões, que acabaram ocorrendo no decorrer destes anos, totalizando aí as 50 toneladas já mencionadas. Ocorreram também outras apreensões aparentemente isoladas que, ao se investigar melhor, foi possível identificar a ligação com a organização criminosa aqui descortinada, e foi possível, então, identificar novos integrantes e aumentar ainda mais o nosso escopo de atuação.
E tudo isso com base em no compartilhamento de uma atividade um pouco escondida, digamos assim, da Receita Federal, que é a parte de pesquisa e investigação, que o Edson aqui ao meu lado falará um pouco mais nos próximos minutos, e a parte de repressão aduaneira, que ela atua fortemente em todos os portos brasileiros, que eles, por força de lei, por obrigação perante a Receita, eles devem disponibilizar para nós todo um sistema de raio-x para fiscalização de contêineres de importação e exportação, todo um sistema de vigilância extremamente complexo, com base no qual a gente conseguiu identificar cargas específicas ao longo do tempo. Com base nos sistemas de vigilância, conseguimos identificar pessoas integrantes da organização, imediatamente compartilhadas com a polícia para auxiliar, então, no correr da investigação. Em resumo, eu gostaria de deixar registrado que a cooperação aqui entre as instituições é o que faz o Estado brasileiro mais forte, é o que faz com que o Estado brasileiro possa, de fato, combater o crime organizado e grandes organizações como essa, e não fosse a cooperação 24 horas por dia, 7 dias por semana, certamente as investigações não chegariam à grandiosidade que chegaram e a essa deflagração que nós tivemos hoje. Obrigado. Convidamos agora para a palavra o superintendente adjunto da 9ª Região Fiscal da Receita Federal, chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação da 9ª Região Fiscal da Receita Federal, auditor fiscal Edson Shinya Suzuki. Bom dia a todos. Mais uma vez, estamos vendo que a operação de hoje é um resultado do trabalho conjunto, uma parceria estabelecida entre a Receita e a Polícia Federal. É um trabalho que vem se desenvolvendo desde o início das investigações, né, do compartilhamento judicial. E pela Receita Federal, hoje temos, então, colegas participando em 12 locais de busca, entre auditores fiscais e analistas tributários, trabalhando em conjunto com as equipes da Polícia Federal. Locais nos quais a Receita está indo fruto da análise conjunta, né, que fizemos quando o planejamento da operação, por serem aqueles que eram considerados locais-chave, onde a expertise dos servidores da Receita poderiam ser melhor adequadas para a investigação, né, para os frutos e para as provas a ser coletadas. Só para termos uma ideia da magnitude e complexidade que já foi dita aqui, mas para mencionar mais esse ponto, temos hoje participando pela Receita servidores da área de inteligência, da área de repressão ao contrabando e descaminho, da área de fiscalização aduaneira e da área de fiscalização de tributos internos. Então, são vários colegas de várias áreas atuando em conjunto. Isso, muito pelo fato de que as organizações que atuam no tráfico estão cada vez mais especializadas, né? Atuando nos moldes que a gente tem visto nos casos de corrupção, criando e se utilizando de empresas de fachada, laranjas, utilizando esquemas complexos de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. E, nesse sentido, isso tem demandado um esforço cada vez maior, também nas nossas equipes, no sentido de agregar colegas de várias áreas de atuação para a gente fazer um trabalho mais preciso e mais complexo, com o intuito de identificar e tratar essas organizações, né? Acho que é muito importante destacar novamente, e isso é um fato importantíssimo, que o trabalho conjunto é a chave de todo o sucesso, né? Nós estamos, o Dr. Sérgio vai explanar, há mais de 2 anos, quase 3 anos, trabalhando junto, dia a dia, trocando informações, e isso é fundamental. Um sem o outro não consegue os resultados que são obtidos dessa forma tão significativa. Mas pela inteligência é isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Agora com a palavra o coordenador do grupo, o coordenador nacional de repressão a drogas e facções criminosas, delegado Elvis Seco. Bom dia a todos. Como já foi dito
anteriormente para os meus colegas, hoje é um dia para se comemorar em vários aspectos, e eu já inicio comemorando essa cooperação histórica que existe entre a Polícia Federal e a Receita Federal, que, em razão disso, nós temos operações desse JAES para demonstrar à sociedade a força desse trabalho conjunto. É um dia histórico hoje para a Polícia Federal, porque nós estamos mostrando para a sociedade a maior operação do ano, e com o decorrer da análise do material, eu posso dizer que vai ser a maior operação da história em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. É um dia histórico para comemorar a maior operação da história da Polícia Federal em apreensão de cocaína nos portos do Brasil, da Europa e da África. E é um dia histórico, porque coroa o trabalho durante o ano de 2020, com restrição ou não de saúde, de quebra de recorde histórico de sequestro patrimonial. Há pouco tempo atrás, nós anunciamos o recorde de 666 milhões em bens sequestrados do tráfico internacional de drogas. Na data de hoje, eu gostaria de renovar esse recorde e dizer que, com os bens sequestrados na data de hoje, com os valores em espécie apreendidos até agora, mais de 11 milhões de euros em espécie, nós chegamos à marca de 1 bilhão de reais em sequestro patrimonial. A Polícia Federal se torna, mais do que nunca, uma referência como instituição, e como instituição principalmente, que combate a lavagem de dinheiro como nenhuma outra. São operações contra a facção criminosa, são operações contra organizações criminosas, demonstração de força dentro e fora do país, demonstração de expertise naquilo que faz, demonstração para a sociedade que todo crime do tráfico de drogas não deve ser encarado como periferia. Nós estamos demonstrando ao longo desse ano, em cada uma das operações, e eu posso dizer, nunca houve na história da Polícia Federal tantas operações de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas como nesse ano. Que o crime organizado, sobretudo os traficantes, os grandes líderes, não estão na periferia, estão na elite, estão financiando outros crimes, estão corrompendo, estão estendendo seus braços dentro e fora do país. Entendam que essas ações estão atacando o crime organizado e o tráfico de drogas como nunca antes. O tráfico de drogas não pode mais ser encarado como a mera apreensão de um caminhoneiro carregando droga. A cocaína vale milhões. Mas é importante, nessa operação, fortalecer, mais uma vez, as diretrizes da Polícia Federal. Descapitalização patrimonial através de lavagem de dinheiro, prisão de lideranças, cooperação internacional. E eu gostaria de destacar a questão da descapitalização, mais uma vez, através de complexas investigações de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque nós temos um recorde histórico de mais de 50 toneladas de cocaína apreendidas em portos do Brasil, da Europa e da África. E mesmo assim, essa organização criminosa se enriqueceu, se robusteceu, estendeu seus braços, comprando dezenas de aeronaves, dinheiro em espécie, em automóveis, em malas, até agora, como eu disse, 11 milhões de euros. Casas, até agora, localizadas, de valor de mais de 2 milhões de euros. Passaportes falsos, documentos falsos, mobilidade pela Europa, mobilidade pela América. Tudo isso tendo perdido 50 toneladas de cocaína. Então não adianta divulgar prejuízo para o tráfico através da apreensão de droga.
Só se gera prejuízo com a lavagem de dinheiro, com o sequestro patrimonial, com a prisão das lideranças, com a identificação dos núcleos financeiros dessas organizações criminosas. Se eu dissesse que nós apreendemos 50 toneladas de cocaína, alguém poderia questionar: acabou com a organização criminosa? Não, nem riscou. Mas hoje sim, nós podemos dizer que nós arrebentamos com a estrutura deles, que nós os atingimos dentro e fora do país. A Polícia Federal tem uma articulação internacional como nunca teve, compartilhando informações de alto nível, exigindo e trocando informações com seus parceiros na Europa, na África, nos Estados Unidos, que as informações sejam de alto nível. Nós não queremos simplesmente informações sobre quem foi preso com a droga. Nós exigimos mais. Nós capacitamos nossos policiais em lavagem de dinheiro para atuar como se fosse crime financeiro, de corrupção. Não há diferença. Nós estamos mostrando para a sociedade uma Polícia Federal forte, referência. Estamos demonstrando para o mundo uma Polícia Federal como nunca, podemos dizer assim, como nunca antes. Nesses últimos meses, estamos demonstrando uma força e uma conexão internacional como nunca antes. É importante, sempre e sempre, ter na cabeça que o tráfico de drogas, aquele que a gente vê na periferia, ele deve ser combatido. Mas são as grandes organizações criminosas, as grandes facções, que movimentam milhões e milhões, e têm capacidade de investir em muitas outras áreas, que nós devemos combater. E é isso que nós estamos demonstrando. Nós estamos coroando um ano de 2020, aqui no Paraná, com a maior operação da história. Há 3 semanas, nós deflagramos uma outra operação com milhões de bens sequestrados. Bens esses que não vão para o forno como a droga. Bens esses que vão ser vendidos, alienados, e que vão ser investidos na Polícia Federal, diretamente, através da legislação que permite que 40% retorne, ou através de projetos que vão subsidiar o combate ao tráfico de droga nas fronteiras do Paraná, que vão subsidiar o combate ao tráfico de droga nas fronteiras norte, onde a cocaína entra. Nós vivemos num país que tem fronteira com 3 produtores mundiais de cocaína. A apreensão de droga não deve ser o objetivo final, ela é um meio. E é isso que a gente busca. E é isso que nós estamos demonstrando a vocês. Orgulhem-se da instituição Polícia Federal. Orgulhem-se desses resultados. Orgulhem-se de ser brasileiros. Obrigado. Com a palavra agora, o coordenador da Operação Enterprise, Sérgio Luiz Stingley de Oliveira. Bom dia a todos. Bom, eu vou falar mais especificamente sobre a operação, como ela teve início, como ela se desenvolveu e os resultados que foram obtidos até o momento. Como já foi citado pelos colegas da Receita Federal, a operação teve início em setembro de 2017, com uma apreensão realizada pelos colegas da Receita no Porto de Paranaguá. A partir dessa apreensão, os dados foram encaminhados para a Polícia Federal, como é de praxe, para a gente instaurar inquérito e tentar identificar os autores, enfim, o grupo responsável pela cocaína. A gente, aqui no GIS, em Curitiba, que é um grupo especial de investigações sensíveis e entorpecentes, a gente tem uma especialização e com o objetivo justamente o combate a organizações criminosas de maior vulto. E nós passamos a trabalhar, então, diretamente em cima desse caso, trocando informações com a Receita Federal,
tudo dentro da legislação e com autorizações judiciais, claro. Cada instituição agindo dentro da sua esfera de competência. E, a partir de março de 2018, nós tivemos início a algumas medidas cautelares de interceptação telefônica, quebra de sigilo e outras mais, quebra de sigilo bancário e tudo mais, que nos fez crescer bastante na investigação. Nós conseguimos identificar o principal alvo da operação, que se tornou depois, o principal investigado, que é um brasileiro que vive na Europa há muito tempo e possui um patrimônio gigantesco. A partir dele, nós conseguimos identificar basicamente 7 grupos aqui no Brasil, né? São 2 grupos que fazem a logística da colocação da cocaína no porto de Paranaguá. Um grupo de logística de transporte principal sediado em São Paulo. Um grupo de logística principalmente no transporte aéreo, sediado no interior de São Paulo e São José do Rio Preto. Um grupo em Natal, no Rio Grande do Norte, né, especializado no envio de cocaína para a Europa através de embarcações de pesca. Outro grupo no Rio Grande do Norte, voltado para a remessa de cocaína em meio a exportações de frutas. 2 subgrupos menores que também mandavam cocaína para Paranaguá e para São Paulo, um no Mato Grosso e outro no Mato Grosso do Sul. Menores, mas considerem menores dentro desse cenário de 50 toneladas. Né? Uma das apreensões, por exemplo, desse grupo do Mato Grosso, eles tinham 1 tonelada de cocaína e uma metralhadora .50. Então, a capacidade logística, financeira da organização criminosa realmente é impressionante. Bom, o nosso objetivo, como disse o Dr. Elvis, sempre foi, além de tirar a cocaína de circulação, é claro, mas sempre foi identificar os principais líderes da organização criminosa e delinear o patrimônio e a forma que eles fazem a lavagem do dinheiro, justamente para que, com a apreensão realizada aí, né, nesta data, provavelmente em fases posteriores, nós consigamos desestruturar a organização criminosa no seu principal ponto, que é justamente o dinheiro, a estrutura. Né? Então, são 2 questões, dinheiro e líderes. E foi isso que a gente buscou desde o final de 2017. Alguns dados da apreensão, alguns dados da deflagração de hoje, o juiz da 14ª Vara Federal aqui de Curitiba expediu 151 mandados de busca e apreensão, foram 66 mandados de prisão, alguns desses investigados se encontram fora do país, então nós fizemos a difusão vermelha através da Interpol. Foram diversos veículos também apreendidos, né, tanto nas buscas como com mandados específicos. Foi também determinada a apreensão de 37 aeronaves, aí para se ter uma ideia da capacidade financeira também da organização, né? Dentre elas tem a aeronave avaliada em 20 milhões de dólares. Hoje foram apreendidas diversas armas de fogo, inclusive armas longas. Foram apreendidos também 200 quilos de cocaína na residência de um dos principais investigados lá de Paranaguá. E com esses 200 quilos a gente fechou certinho os 50 toneladas. Tivemos também o apoio, né, além, claro, da Receita Federal, que foi uma parceira, na verdade, um trabalho desde o início, mas hoje tivemos o apoio do GOA, da Polícia Civil aqui do Paraná, que foi muito importante também na ação, em um dos principais alvos aqui na região do litoral. E eu acho que basicamente seria isso. A gente fica aberto aí a outros questionamentos. Retornamos a palavra ao delegado Elvis Seco, coordenador nacional de repressão a drogas, armas e facções criminosas.
Olha, eu gostaria... Essa coletiva ela está sendo também televisionada na Europa. Então, eu gostaria de exaltar que nós, a Polícia Federal, está trabalhando nessa operação numa parceria sensacional com a Europol, algo inédito na nossa história. E gostaria também de ressaltar que hoje nós temos um oficial de ligação dentro da Europol. E com essa operação e as fases subsequentes que advirão, essa parceria com a Europol vai crescer muito. Então eu gostaria de ressaltar isso, gostaria que os senhores tivessem isso em mente, que com essa operação e com a presença de um oficial de ligação da Polícia Federal dentro da Europol, nós pretendemos ter outras fases dessa operação, nessa parceria, e também gostaria de ressaltar que na data de amanhã vai ser feito um balanço de todas as fases em vários países da Europa a respeito dessa operação. Então, amanhã nós vamos ter um balanço com os dados da Europol e da Polícia Federal acerca do resultado dessa primeira fase da operação. Gostaria de parabenizar o Dr. Sérgio pela operação, muito difícil, foram muitos anos, muita dedicação e um trabalho árduo, 24 horas por dia. Parabéns, Sérgio. Gostaria de parabenizar o Dr. Omar por ser um superintendente pé quente. Chega na sua gestão com as maiores operações da história, principalmente nas nossas diretrizes novas, principalmente na questão de lavagem de dinheiro. Parabenizar o pessoal da Receita Federal por essa parceria histórica. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer várias operações com o Sérgio, e a parceria Polícia Federal, Receita Federal, principalmente nos portos, vai se fortalecer muito mais nesse ano de 2021, com o projeto que nós temos para combater o tráfico de drogas nos portos. Muito obrigado. Retornamos a palavra ao superintendente regional, delegado Omar Mussi, e, na sequência, abriremos para as perguntas. Bom, só me resta aqui para finalizar, né, agradecer aqui a presença de todos, né, nossos colegas da Receita Federal, o nosso coordenador-geral de repressão entorpecentes e facções criminosas, doutor Elvis Seco, né, que um grande batalhador dentro da Polícia Federal no combate ao crime organizado, incansável e sempre presente. É um grande prazer trabalhar com o senhor, doutor Elvis, né, doutor Sérgio e equipe, toda a equipe da Polícia Federal do Paraná, que atuou nessa investigação, e todos os policiais que vieram de vários pontos do Brasil, se deslocaram ainda no domingo, né, com o nosso avião da Polícia Federal, e que vararam a madrugada, e todos colaborando no bom êxito dessa operação. Todos foram muito importantes para que tudo desse certo e que atingíssemos esses excelentes resultados que estamos vendo hoje. Então, dito isso, nós ficamos aqui disponíveis para as perguntas. Bom dia, Solange Berezuc, Rede Bandeirantes. Eu gostaria que fosse detalhado um pouquinho melhor sobre as apreensões, né? Já foi dito sobre as aeronaves, são 37 aviões, e esses 11 milhões de euros, eles estavam em um único lugar, eles estavam em vários lugares, enfim, como que já se sabia da possibilidade desse dinheiro estar por lá, e também sobre os bens, essa casa ou apartamento, enfim, detalhar um pouquinho melhor as apreensões. Olha, todos os bens sequestrados, eles decorrem de uma investigação muito complexa e longilínea. Ou seja,
você tem, durante o período de investigação, a identificação. É sempre o rastreio, a identificação, a localização e, por fim, o bloqueio desses bens. Então, essa operação, com a quebra de sigilo bancário, fiscal, cruzamento de dados, a identificação das interpostas pessoas, não só físicas como jurídicas, você chega até esses bens. E você, localizando essas interpostas pessoas e a sua falta de capacidade financeira, você identifica que aqueles bens que eles têm em seus nomes, seja pessoa física ou jurídica, na verdade tem um link, pertencem aos verdadeiros traficantes. Então nós fazemos todo esse rastreio, é um trabalho longo, é um trabalho que exige parceria com a Receita Federal, na quebra e análise fiscal, e também nós temos a nossa análise bancária e tudo, e hoje nós contamos com bastante tecnologia na Polícia Federal para fazer esse cruzamento de dados. Com base nisso, nós fazemos o compartilhamento de informações com os países espalhados pela Europa ou outro continente, onde tem esses bens, e aí são identificados. É feito um MLAT, que é um compartilhamento internacional de informações, e eles podem dar sequência às investigações a partir das informações da Polícia Federal. Então, esse é o trabalho para você identificar esses bens. Os 11 milhões de euros, até agora identificados, foram localizados no porta-malas de uma van, num dos imóveis dos alvos, em Lisboa, em Portugal. As informações que nós tivemos, né, doutor Sérgio, é de que esse dinheiro pode aumentar ainda. E o que chamou a atenção nossa foi que o dinheiro estava em malas, no porta-mala de uma van estacionado. Ou seja, há a possibilidade de que nós achemos outros bunkers, né? Mas é tanto dinheiro, que eles guardavam numa van, certo? Então, demonstra aí a impunidade que essas organizações criminosas acreditam ter e que, na verdade, a Polícia Federal está demonstrando que não tem. Bom dia, William Bittar, da Rádio CBN Curitiba. Na outra operação, da outra vez que nós tivemos aqui, foi falado sobre aonde era feita a lavagem de dinheiro. Haviam 2 postos de combustíveis e também uma pousada, se eu não me engano. A minha pergunta agora é saber quais os outros locais que foi feita essa lavagem de dinheiro, se são outros postos de combustíveis, e se aqui no Paraná, quais estabelecimentos eram usados para esse tipo de lavagem, para esse tipo de operação. Obrigado. Certo. Realmente, na Narco Broker, os valores também eram lavados em 2 postos de combustíveis e numa pousada, mas essa era só algumas das formas que eles utilizavam, né? E esse é o caso aqui na Operação Enterprise. É uma operação muito grande. A lavagem de dinheiro é sofisticada. Eles têm eles conseguem colocar valores no mercado, em empresas grandes. A gente tem assim diversos exemplos, várias coisas que eles fizeram. Compra e venda de imóveis, compra e venda de veículos, investimento em empresas, muitas empresas que estão em recuperação judicial, eles colocam dinheiro. Inclusive, eles falam literalmente que o que importa para eles é lavar o dinheiro. Não importa se vai dar lucro ou não vai, eles só querem lavar o dinheiro. Então, assim, é difícil aqui eu falar para você uma ou outra comércio que é feito, até porque a operação é muito grande. Então, no Paraná, da mesma maneira, Paranaguá é o grande centro aqui no Paraná com relação a essa organização criminosa, né? Até pelo fato de ser a cidade portuária, onde a droga sai. Então, o dinheiro que movimenta essa organização ali, os membros de Paranaguá, eles enriqueceram muito rapidamente, né? Então, aqui em Curitiba, o pessoal que trabalhou nessa investigação conhece bem Paranaguá. Eu fui chefe de Paranaguá há 3 anos, trabalhei lá há 8 anos. Então, a gente conhece as pessoas, a cidade não é tão grande, a gente sabe as pessoas, né, que já têm um histórico na atividade criminosa, e a gente, de uma hora para outra, vê pessoa que não tinha nada aparecer com 4, 5 carros importados, construir mansões à beira-mar, no litoral do Paraná. Então, assim, são coisas que chamam a atenção. Uma parte da organização criminosa, a parte mais simples, assim, mais na base da pirâmide, não se preocupa tanto
com a questão da lavagem, fazem uma lavagem mais comum, digamos assim. Agora, os líderes têm um esquema financeiro montado muito grande, né, principalmente em São Paulo, e que a gente, inclusive, bateu fortemente hoje e conseguimos prender várias pessoas envolvidas nesse esquema. Só acrescentando, né, que sempre todo o esquema de lavagem de dinheiro, ele consiste em receber esse dinheiro obtido, esses recursos obtidos com a atividade ilícita e através de quaisquer mecanismos, né, de ocultação, de interposição de pessoas, de empresas de fachada, uso de empresas de fachada, para que esse dinheiro entre de forma aparentemente ilícita, né, no país, né? Então, muitas atividades aparentemente empresariais, seja aqui, seja no exterior, foram desenvolvidas por essa quadrilha na ocultação desse dinheiro esse dinheiro sujo, vindo do tráfico de drogas. Bom dia, Vanessa da RPC de Curitiba. Eu gostaria de saber se é possível fazer um balanço parcial do número de prisões aqui no Brasil, ou talvez no Paraná, um número pelo menos de prisões, né? E também um pouquinho mais de comentários, um pouquinho mais da avaliação em relação ao Paraná sobre essa ação criminosa, né? O que o Paraná representava, se um grande número de peças-chave estava aqui no Estado, de alvos também, enfim, o que o Paraná representava nessa ação, nessa organização criminosa. Obrigada. Certo. Os mandados de busca e apreensão foram todos cumpridos hoje, né, 151. Até o momento, havia 29 prisões confirmadas. Nós não recebemos ainda informações do exterior para verificar se os alvos em difusão vermelha também foram presos ou não. Mas esses números estão sendo atualizados, né? Aqui no Paraná, perdão? Sim, foram vários presos aqui no Paraná, principalmente no litoral, alguns aqui em Curitiba, na região metropolitana, mas a maioria em Paranaguá e em Matinhos. Como o Paraná, qual o papel do Paraná nessa organização criminosa? Na verdade, o Porto de Paranaguá é um dos maiores portos do Brasil, né? Tem uma movimentação muito grande. E apesar de todo o cuidado, toda a fiscalização que tem, tanto a Receita Federal quanto a polícia, eventualmente, né, a Polícia Federal, e também o terminal de contêineres de Paranaguá, que se preocupa com essa questão e sempre nos dá apoio, tanto para a polícia quanto para a Receita, o movimento é tão grande e as quadrilhas utilizam tantos métodos diferentes que eles acabam conseguindo colocar a droga nos contêineres. Então, também por isso é importante que haja uma investigação, né? Como o doutor Elcio falou, só apreender a droga não vai adiantar, porque eles vão continuar fazendo. Eles vão conseguir outros métodos para burlar a fiscalização. E enriquecem muito com isso. Os investigados aqui no Paraná, basicamente, eram 2 grupos que justamente atuavam nessa área da logística de introdução, de depósito e introdução da droga nos contêineres, né? Ou então nas mercadorias, quando o modal utilizado era aquele de ocultar a droga nas mercadorias e não no sistema RIPON-RIPOF, né? Então, basicamente é isso. Eram 2 grupos grandes que atuavam diretamente na questão de depósito no litoral e colocação da droga dentro dos contêineres. Se me permite complementar só o pensamento, o Porto de Paranaguá, então, como um dos maiores do Brasil, é o maior graneleiro e o segundo maior porto de containers, ele tem uma quantidade enorme de linhas de navegação ligando o Paraná aqui ao mundo todo, especialmente a Ásia e Europa. A gente não tem dúvida de que essa sistemática de saída de drogas por aqui, ela vem de longa data, certamente. Mas, se tentarmos buscar, mesmo nas notícias sobre apreensões de drogas em anos passados, poderão reparar que elas são muito poucas, porque essa expertise de como identificar as drogas nos portos, ela foi se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. No caso da Receita Federal, aqui em parceria com os colegas da Polícia Federal,
de alguns anos para cá, a gente conseguiu montar um núcleo de excelência, atuando no Porto de Paranaguá, em que, a partir da utilização dos, como eu já mencionei anteriormente, dos sistemas de vigilância, sistemas de raio-x, a gente desenvolveu uma inteligência própria de como identificar as cargas e os intervenientes por meio de imagens, né? Mas isso combinado à gestão de riscos de todas as outras informações que nós temos, de caminhoneiros com suspeita, de empresas de fachada, de laranjas e todos os demais intervenientes no comércio exterior. A partir dessa maior intensificação da atuação desse nosso núcleo aqui em Paranaguá, vocês podem, inclusive, pesquisar que nos últimos 4 a 3 anos para cá, a quantidade de apreensões de drogas no Porto de Paranaguá, especificamente, aumentou exponencialmente. E, apesar do que, como o doutor Elvis falou muito bem, só faz cócegas na organização criminosa, mas é o pontapé inicial, é o fio a partir do qual a gente consegue começar a desenrolar esse novelo da organização criminosa. Então, o fato de nós termos aqui um porto tão movimentado, com tantas possibilidades logísticas, é um grande atrativo para os criminosos tentarem se utilizar de uma logística efetiva e até certo ponto barata para eles tentarem alcançar os seus mercados na Europa. Sendo que, também nos últimos anos, além das apreensões aqui, houve muita troca de informação com as polícias e também com aduanas, na Europa, principalmente, em que várias apreensões que ocorreram lá no exterior decorreram de informações imediatamente fornecidas por nós, aqui. WhatsApp, o e-mail, trocando informações direto com a nossa contraparte lá fora, dos policiais e das aduanas, e permitindo a realização de grandes apreensões também na Bélgica, também na Espanha, também em vários países europeus. Apreensões essas que também serviram como pequenos fios para ajudar a desembolar esse novelo da organização nos outros países. Então, só como complemento, eu gostaria de deixar registrado que esse nosso núcleo de excelência, ele não está mais restrito aqui a Paranaguá. Ele, logicamente, ele já se expandiu. E a gente, lógico, não quer impedir que o contrabando, que não exista mais o tráfico de drogas só em Paranaguá, né? Evidentemente, se a gente dificultar a saída de drogas por aqui, as organizações buscarão outras maneiras de mandar essa droga para fora. Então, essa inteligência de como buscar as drogas, como buscar os integrantes da organização, todos os operadores logísticos, né, de como realizar a efetiva saída da droga do país, ela já foi expandida para outros portos também, especialmente aqui de Santa Catarina, para que a gente consiga criar, eu diria que um escudo em nossos portos para tentar dificultar o mais possível a logística do tráfico. Muito bom dia, Pierre Andrade, da TVCI, de Paranaguá. Eu gostaria de saber se esses 200 quilos de cocaína que foram apreendidas hoje em Paranaguá, se eles foram apreendidos com somente um dos acusados ou com vários acusados, e também se essas facções criminosas que estavam transportando drogas para o exterior, se eles podem ter utilizado o dinheiro ilícito na política, ajudando a eleger algum vereador, algum representante da facção, se é possível ter essa informação já. Os 200 quilos foram localizados no endereço de um dos principais investigados, um principal líder de uma das duas organizações que atuavam lá em Paranaguá. Não sei exatamente com relação a que tipo de política, que tipo de financiamento né, o senhor está comentando, mas inicialmente não foi detectado, não. Com relação ao financiamento de campanhas, até já houveram algumas operações aí recentes da Polícia Federal, pontual, mas já foi até pauta de algumas entrevistas,
Na Polícia Federal não tem como praxe divulgar dados abstratos. Nós procuramos sempre realizar alguma operação e divulgar o fato concreto. O que eu posso afirmar com certeza é que, quando você tem uma organização criminosa que monta uma malha de empresas aparentemente lícitas, porque elas funcionam, elas têm funcionários, elas têm empregados, elas pagam impostos e elas funcionam numa determinada cidade, são instituídas ali, esses pseudo-empresários, eles se imiscuem na sociedade. E eles obtêm influência com isso. Evidentemente, se uma organização dessa quiser bancar uma campanha política com essas empresas, fica impossível você descobrir que esse dinheiro veio do tráfico de drogas, se não houver uma investigação como essa de lavagem de dinheiro. Então, com certeza, nós trabalhamos com essa possibilidade e, com certeza, nós temos investigações que vão apurar exclusivamente esse tipo de coisa. Não é a pauta dessa operação nessa fase. Neste momento, encerramos a presente entrevista coletiva, que teve por objeto a Operação Enterprise. Bom dia a todos e passemos agora ao famoso quebra-queixo.